Saudações! Dessa vez nós vamos continuar a nossa segunda temporada, bastante empolgante. Eu estou empolgado, espero que você que esteja ouvindo também esteja empolgado. A gente está trocando ideia com pessoas que têm tudo a ver com os temas que nós estamos trazendo. E você que está nos acompanhando em qualquer plataforma, você precisa seguir onde você pode seguir, se inscrever onde pode se inscrever e curtir onde pode curtir esse conteúdo e compartilhar também, que é muito importante. Nós vamos falar sobre meditação, vamos falar sobre yoga, vamos falar sobre paz interior, vamos falar sobre iluminação, vamos falar sobre espiritualidade. Enfim, na verdade, eu não sei muito onde nós vamos chegar. Eu sei de onde nós vamos partir e eu resolvi convidar uma pessoa que eu confesso que vou começar a conhecer a partir dessa conversa, assim como você também vai começar a conhecer. E eu quero já passar a palavra para ela, para que ela diga quem ela é e o que ela faz, para que você que escuta e que acompanha o podcast, você possa sacar qual que é a ideia, qual que é a vibe de hoje. Enfim, a bola está com você. Diga quem você é e o que você faz. Olá a todos, meu nome é Mila, tá? Milena, mas me conhecem como Mila. Lakshmi, que é um Sanya, que eu recebi do meu mestre. Lakshmi é um nome que significa prosperidade, abundância, é uma das representações femininas de uma deusa na Índia, a deusa Lakshmi. E eu sou professora de yoga, eu na verdade sou estudante de yoga há cerca de 20 anos. E depois de muito praticar, eu comecei a me aprofundar nos estudos. Então, há cerca de 10 anos eu me formei como professora. E aí, deixei tudo que eu tinha antigamente, né? Que eu era jornalista, trabalhava em jornal como um repórter. E larguei faculdade, pós-graduação, tudo que eu estava fazendo e fui me dedicar ao yoga, tá? Então, nesse caminho, eu já fiz vários cursos, sou yogaterapeuta, meu foco é muito também com as gestantes, também trabalho com yoga massagem ayurvédica, levo grupos para a Índia através de um projeto chamado Caravana do Sol. E trago vários cursos, tem um espaço aqui em João Pessoa chamado Terra Shakti, onde tem várias aulas de yoga, atendimentos... Muita coisa, viu? Eu tô percebendo, eu tô só aqui olhando e é muita coisa. Então, você que está ouvindo o Krauscast sobre meditação e paz interior e equilíbrio, né, já deu para sentir que a Mila realmente ela manja do Paranauê. E eu quero já adiantar para você que está ouvindo que a gente vai fazer, sim, uma ligação ou várias ligações com a filosofia. Então, nesse episódio, você vai ouvir Schopenhauer, vai rolar estoicismo, a gente vai tentar entender essa questão da influência oriental, nessas práticas que vêm aqui para o Ocidente, que vêm aqui para o Brasil. E, evidentemente, eu vou, questionar algumas coisas aqui da Mila. E eu estava até falando para ela, Mila, o Krauscast não é um programa de entrevistas. Nós vamos trocar uma ideia e as pessoas que estão ouvindo, elas normalmente procuram o Krauscast em busca de ampliação de horizontes sobre a sua realidade existencial. Assim, eu acho massa. Eu realmente estou muito empolgado com essa nova maneira de produzir conteúdo, porque eu sou do Instagram, inclusive sigo o professor Kraus, e você vai ver na descrição do vídeo onde você encontra a Mila também, a gente vai colocar as redes sociais. Mas enfim, eu quero saber, Mila, já lançando uma questão para a gente refletir, por que as pessoas elas procuram necessariamente a sabedoria oriental? Por que as pessoas procuram yoga mais especificamente? E o que é que leva uma pessoa a procurar? Eu acredito que vai ser muito fácil para você, porque você foi procurar, né? Você largou tudo para se dedicar a esse rolê. Então, por que procurar yoga? Olha, Kraus, eu sinto que a gente aqui no Ocidente está muito voltado para fora, não é? Para o mundo das aparências. Então, isso vai criando um vazio. Então, a gente chegou num momento da humanidade que as pessoas não estão mais aguentando. Então, os índices de loucura, de pânico, de suicídio são muito altos, a desconexão é muito grande. E aí as pessoas estão procurando como se curar. E o yoga, eu sinto que ele faz parte de uma medicina preventiva e curativa. E ele é um mergulho no autoconhecimento. Então, através do autoconhecimento, as pessoas conseguem acessar essa cura interna.
Então, assim, chegou como se fosse um momento limite que não dá mais para a gente comportar todo esse pensamento ocidental, industrialista, que vem destruindo a natureza, a própria natureza humana, não só a natureza fora, né, mas a natureza do próprio ser humano, e que chegou um momento limite, as pessoas não estão mais aguentando, as pessoas estão morrendo. Então, o Oriente, ele traz uma visão do ser humano muito profunda. Então, quando a gente acessa isso, as pessoas se tocam e realmente, assim como eu, né, tem várias outras pessoas que realmente mudam a vida. Eu sigo muito o que o mestre Sri Aurobindo fala, né, do yoga integral. Toda a vida é yoga. Então, hoje, para mim, é isso. Tudo que eu faço na minha vida, eu estar aqui com você, cada plantinha aqui do espaço, quando eu estou com meus filhos, brincando, estudando, tudo é yoga. Que é manter aquela atenção plena no que está fazendo, aquela verdade, aquela profundidade, aquele amor. Muito interessante. E eu estava aqui, você falando, e eu viajando em muita coisa. Em como, por exemplo, nós nos tornamos imediatistas e o quanto nos tornamos também dependentes, como você falou, desse meio externo, materialistas, ansiosos. E assim, falando como alguém que lida com ansiedade, é interessante como parece que o meio externo conspira para arremessar você para o futuro, né? Tirando os pés, né, do presente e da realidade. Então a gente acaba se desconectando do que a gente é e de onde a gente está. E me parece que o yoga traz essa proposta, né, de levar você de volta para sua casa, que é você. Eu acho muito maneiro esse caminho de volta, que muitas pessoas estão despertando, né? Como você despertou, e muitas pessoas procuram você por causa disso. E, basicamente, assim, em termos práticos, uma pessoa que procura esse conhecimento, que procura essa jornada no yoga, o que é que ela faz, assim? Tipo, eu procuro você, eu procuro alguém que é um mestre e tal, e aí o que é que acontece? Então, Kraus, assim, o mestre, ele está em cada um de nós, né? Você tem o seu mestre interno, que é o seu, né, que mora dentro do seu coração, eu tenho o meu. Então, às vezes as pessoas até se decepcionam porque jogam toda a sua vida aos pés de um mestre. Isso já aconteceu, né, em algumas situações, e termina acontecendo alguma bomba, que aí se vê que, na verdade, aquele mestre não era muito bem aquilo que se acreditava. Mas o yoga é a gente se conectar com o nosso próprio mestre, não é? Com o ser supremo, que, né, na nossa visão seria Deus, e com o nosso ser interior, a nossa guiança, na verdade. Então, assim, quando alguém vem para o yoga, independente de ser um mestre iluminado, de ser um professor que está também na busca, ali ele vai te dar ferramentas para você acessar tudo em você. Então, dentro da prática, que não necessariamente, às vezes a pessoa diz, eu vou para a prática do yoga, ali 2 vezes na semana, 1 horinha na sala. No Ocidente, a gente veio muito com isso, essa coisa de estar ali na sala fazendo asana, fazendo pranayama, fazendo meditação. Mas é isso, o yoga é o estado de presença, é manter aqui minha mente no presente, porque a mente no futuro ela fica ansiosa e no passado ela fica depressiva. Então, é manter esse estado de presença em tudo que a gente faz. Então, como eu falei a você, eu estou lavando meu prato, eu estou no meu estado de yoga. Eu estou ali na minha presença, na minha plenitude, na minha gratidão, honrando tudo aquilo que eu estou fazendo. Então, é um estado de plenitude. Então, assim, não precisa necessariamente procurar um mestre iluminado. É incrível estar na presença de mestres, eu já estive. Na Índia, acho que alguns de vocês já ouviram falar da Ama. Ela é uma guru, ela é uma iluminada, uma santa na Terra. Tem até um filme, Comer, Rezar e Amar. Não sei se vocês viram esse filme com a Julia Roberts. Ela vai lá no ashram da Ama. Eu estive lá por 1 semana, dei o abraço nessa mestra iluminada. Então, assim, estar na presença de um mestre iluminado realmente é como se você adiantasse muitos processos, sabe?
da sua evolução na presença daquele mestre. Mas você ali com seu professor, né, se esforçando na sua prática, dentro do yoga a gente chama de tapas, né? No yoga, a filosofia do yoga, existem 8 passos de Patanjali. Então, um dos passos é o tapasya, que é o autoesforço. Então, esse autoesforço, a gente sair desse estado de inércia, de tamas, é difícil. Às vezes a gente precisa, sabe que seria legal acordar 1 hora antes para fazer uma meditação, para, sei lá, fazer uma respiração, um alimento diferente, mas a gente não vai levantar, porque a matéria ela tende ao tamas. Então, esse esforço que a gente vai ter vai fazer com que, ao tempo, a gente vá evoluindo, vá crescendo, vá criando perseverança e vá transformando a nossa matéria mesmo, física, energética, mental. A gente vai se abrindo para o novo. Então não deixa de ser uma revolução, né? Não deixa de ser uma reprogramação que o indivíduo ele vai começar a passar. E aí eu quero já adicionar um ingrediente filosófico, não que a filosofia não esteja presente, mas adicionando um ingrediente filosófico ocidental. Inclusive no nosso canal, Professor Kraus, eu iniciei um curso gratuito sobre estoicismo. E é justamente os estoicos que eu quero trazer para a conversa, já para apimentar filosoficamente a conversa. O contexto onde a filosofia estoica aparece é um contexto que é de um mundo que realmente está vivendo uma ebulição da diversidade e dos intercâmbios culturais. Até porque a gente está falando de um recorte cronológico do período helenístico, que vai lá do começo do Império da Macedônia até o começo do Império Romano. Então, é um tempo significativo, onde a adoção dessa assimilação de culturas ela foi uma estratégia adotada principalmente por Alexandre, que conectou o mundo oriental ao mundo ocidental. E como eu já falei no começo, a gente vai continuar fazendo esse link Ocidente e Oriente e vai rolar Schopenhauer ainda. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que viver numa cidade nesse mundo helenístico era se sentir um cidadão do mundo. Porque você estava lá em Atenas, por exemplo, e você via pessoas do Egito, da Pérsia, né, da Macedônia. Se você estava em Roma, você encontrava com culturas, crenças, pessoas, produtos que eram do mundo inteiro. Então, nesse momento, a filosofia se volta muito para como viver bem, como você conseguir bem-estar, como você ter tranquilidade, como você ter uma vida digna, como você alcançar o que os gregos chamam de eudaimonia, que é a felicidade. Aristóteles já tinha falado sobre isso. Aristóteles ele acreditava que viver em sociedade e conviver com o outro é parte importante do processo de aperfeiçoamento do caráter. Mas não só isso. Aristóteles associava a felicidade a bem. Então ele vai dizer que a prática do bem é muito mais que um estado, é uma prática do bem. Só que ele vai dizer que é muito mais cômodo para a gente, por exemplo, ao acordar, pensar no nosso próprio bem. Então vou fazer as minhas coisas voltadas para o meu eu e acabou. Mas existem pessoas que vão meio que se anular em prol do outro. Aristóteles vai dizer, esses extremos devem ser evitados. A gente tem que usar a razão para encontrar o meio termo, que é o bem comum. Então, praticando o bem comum ao longo da vida, você vai poder experimentar a felicidade. E no final da sua jornada, você vai poder olhar e avaliar se você é de fato feliz ou não. Só que quando Aristóteles falou isso, Mila, ele estava falando de uma realidade que era a realidade da polis, que era uma vida local, com pessoas do mesmo mundo. Mas agora a gente está falando de um cenário cosmopolita, com pessoas convivendo de várias referências, de vários rolês e princípios completamente diferentes. Aí que aparece a filosofia helenística. Cada corrente helenística vai dizer um caminho que você vai adotar numa filosofia de vida para que você possa ser feliz. Então eles estão tirando o foco do campo relacional, que Aristóteles colocou, pela dificuldade de você mensurar o que é o bem comum entre você e esse outro, que é de uma outra realidade, né? E aí os estoicos acabam se destacando, né? Zenão de Cítio foi um pensador que teve contato com a filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles. E nós temos outros grandes nomes da filosofia estoica, como Sêneca, Cícero, Epiteto e Marco Aurélio, que foi imperador romano, um dos mais importantes. E os estoicos basicamente dizem pra gente o seguinte, Mila, nós não devemos nos sujeitar aos prazeres e aos desejos. Como é que a yoga, como é que as pessoas e a cultura e os conhecimentos que você teve contato, principalmente nessas experiências que você teve na Índia,
Como é que você enxerga o papel do desejo e da busca pelo prazer? De fato, estamos falando de coisas que são nocivas ou não necessariamente? Porque na visão estoica, isso pode gerar dependência e apego. E a gente precisa entender, segundo os estoicos, que a natureza é feita de ciclos. E uma das coisas que eu digo para meus alunos, nessa perspectiva, é que uma das imposições da natureza, a ordem da vida, é que tudo que começa, termina. Então, se você se apega a uma situação, a um contexto, a uma pessoa, a um objeto, você está pedindo para sofrer mais do que você poderia sofrer normalmente. Então, voltando, o desejo e o prazer, como é que você enxerga? Olha só, então você relacionou isso com a questão dos apegos, né? Segundo o yoga, o ser é livre, a alma é livre. Livre, inclusive, de apegos aos resultados. Isso é um dos princípios do yoga, da filosofia do yoga. Por exemplo, se eu faço bem, como Aristóteles falou, né? Faço bem para o outro, eu faço bem, mas de forma desapegada, não esperando frutos desse bem, não esperando aplausos nem elogios. Eu faço de uma forma desapegada, sem esperar resultados. Até o servir de forma como um desapego. Uma das linhas, né, dessa filosofia oriental é o Kama Sutra. Kama significa desejo mesmo, né? O Kama Sutra ele veio com essa linguagem para o Ocidente, bem relacionada a essa questão da sexualidade. E o Ocidente, ele meio que trouxe isso de uma forma, como é que eu posso dizer, meio distorcida, né? Algumas linhas do yoga consideram que o kama, que é o desejo, como, por exemplo, no yoga integral de Sri Aurobindo, ele gera apegos e gera sofrimento, certo? No Kama Sutra, ele vê muito de forma desapegada, tudo de uma forma como um desapego. Então, assim, há primeiramente a questão do julgamento, né? A gente precisa estar no lugar de não julgamento, mas ao mesmo tempo de consciência, porque assim, a consciência é quando a gente tira as nossas ações da obscuridade, por exemplo, da ignorância, né? Que a gente chama no caso de vidya, seria sabedoria, a vidya é ignorância. Então, por exemplo, quando eu estou no estado de ignorância, eu na verdade não sei o que está acontecendo. Certo? Eu pratico a ação, mas eu não sei o que está acontecendo, eu sou ignorante àquilo. Mas eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu vou fazer o que eu desejo, né? Não importa o que vai acontecer com o próximo, se vai gerar sofrimento para o próximo, para mim mesmo, mas eu vou lá e faço, porque é o meu desejo. Né? Então, eu estou praticando uma ação meio que na ignorância, mas a partir do momento que eu tenho sabedoria, que eu sei dos conhecimentos e que eu sei que aquela minha ação de desejo vai gerar frutos de sofrimento, aí realmente eu preciso levar a luz para isso e tentar segurar um pouco. Não sair fazendo os desejos desenfreados, porque a mente ela é como um cavalo louco, né? Ela vai embora, se você deixar a rédea solta, ela vai fazendo o que ela quer. Então, assim, a gente precisa ter um autoconhecimento, praticar mesmo o autocontrole, para também as coisas não magoarem as pessoas que estão do lado, nem a nós mesmos, né? Porque eu vejo que muitas pessoas se machucam repetidamente, repetindo os mesmos atos, criando aquele círculo que a gente chama de círculo de samskara, que é o círculo do sofrimento, e não consegue sair daquela roda, porque às vezes está na ignorância. Ela mesma não consegue levar a luz para aquilo. Mas é isso, quando a gente faz essas práticas, que a gente começa a ter autoconhecimento, a gente vai levando luz para tudo isso. E a gente vai compreendendo, e a gente vai entrando nesse estado de paz, de serenidade, dessa coisa de confusão mental mesmo, que os desejos, muitas vezes... O desejo está muito ligado à paixão, né, Krause? Assim, o desejo ele é muito movido pelas paixões. E as paixões terminam trazendo sofrimento. Então, a gente tem que sempre estar no estado de alerta. É aquilo, né? Orai e vigiai. Orai e vigiai. E é isso, é a mente presente. Porque a mente, estando no presente,
vai ser difícil ela entrar numa roubada, entendeu? Ela vai estar alerta, ela vai estar atenta, no estado relaxado, mas ela está consciente, sabe? Então é esse o cuidado. Tem que ter um cuidado para você não, né, criar raízes indevidas fora de si e acabar se prejudicando e prejudicando quem está perto de você. Isso, porque a gente tem que ter responsabilidade por nós e pelos outros. Eu lembro que quando eu era mais jovem, né, às vezes eu saía com minhas amigas e tinha uma outra que bebia muito, né? Bebia, ficava doidona. E eu dizia, pô, aí vai jogar a responsabilidade pra gente? Eu não aceitava isso. Eu achava que cada um tem que segurar a sua onda, sabe? Não, você bebeu, ficou doidão, aí caiu, você tem que segurar a sua onda. E não jogar a responsabilidade pros outros, porque isso é covardia. Então, assim, quando a gente entra num relacionamento, seja ele amoroso, de amizades, né, de trabalho mesmo, a gente precisa entender que há ali um vínculo, primeiramente, de responsabilidade, com os sentimentos também. Meu, comigo mesma, primeiramente, que eu preciso respeitar, mas também com o próximo, né? Senão a gente pode entrar num ciclo de karma aí, de gerar sofrimento. O que seria o karma? Olha, o karma, ele às vezes está muito atrelado a uma visão meio negativa, né? Existe o karma, existe o dharma. O dharma é como é que eu posso dizer? Eu vou falar de uma forma bem simples. Isso aí são filosofias muito profundas para entrar assim, mas eu vou tentar fazer de uma forma bem simples. O dharma é mais ou menos assim, você nasce, você veio aqui na Terra para cumprir algum papel. Não tem a ver... Às vezes as pessoas confundem Dharma com trabalho. Ah, meu Dharma é estar aqui, né, fazendo esse serviço. Que alguns dizem, minha cruz é essa, estou carregando. Isso, aí associa isso a karma. Mas muitas vezes o Dharma, ele gera bons frutos, ele gera bem-aventurança. Então, muitas vezes você está ali, na sua vida aconteceu alguma coisa, alguma situação que, por exemplo, você vai ter que cuidar de uma pessoa que ficou acamada. Se você levar aquilo como um karma, como um peso, como algo negativo, aquilo não vai gerar um dharma, que seria um caminho para você de evolução e de felicidade. Então, às vezes, numa situação difícil, você encontra ali a felicidade e a alegria que seria o seu dharma. O karma, ele tem, às vezes, essa questão de trazer mesmo alguma coisa negativa. Às vezes as pessoas até falam, ai, que karma, ai, eu estou carregando um karma. Mas ele também é um caminho para você, para o seu crescimento, para você encontrar o seu dharma. Então, se você olha o karma como algo sempre negativo, isso vai até te impedir de evoluir. Vai criar um bloqueio. Criar um bloqueio. Então, até às vezes, numa situação que você está ruim, você precisa ver que ali tem um aprendizado, que ali, de repente, é o seu caminho para você evoluir de alguma forma. A percepção de alguns cientistas sociais e estudiosos é a de que nós estamos passando, no momento atual, por um momento extremamente hedonista e narcisista. Se a gente pegar, por exemplo, citando mais um pensador para enriquecer ainda mais o nosso papo. O pensador polonês Zygmunt Bauman, ele fala que nós estamos vivendo tempos líquidos, onde basicamente essa busca e esse anseio pela liberdade fez com que a gente meio que estabelecesse uma lógica de obsolescência, de efemeridade para as coisas da vida. Então, note que nós estamos muito apegados à ideia de quantidade ao invés de qualidade, e a gente está buscando muito o prazer ao invés de sentimentos e emoções reais. E tudo praticamente acaba cedendo essa lógica do descartável. Note como as coisas são descartáveis e as pessoas acabam se tratando como tal. Você considera que nós estamos passando pelo momento mais hedonista e narcisista da história? E se sim ou se não, o que é que a gente poderia fazer para ajustar, para melhorar a nossa condição?
Olha, Kraus, eu fico pensando em que tempo o homem não pensou em si mesmo, não foi hedonista, não foi narcisista. Eu não sei se existiu esse tempo. Talvez sim, nas sociedades matrilineares, lá atrás, né, que depois, quando chega o patriarcado, derrubou tudo, né, tirou toda essa sabedoria da natureza, do feminino. Talvez lá atrás, eu nem sei, assim, né? Porque, assim, se você for ver o ser humano historicamente, como, né, desde aquela linha do tempo, como um primata que foi evoluindo, o próprio ser humano, assim, como um homem de Neandertal, não sei nem como Neandertal. falar. Isso. Aquele homem, ele estava ali para ele sobreviver, né? Ele estava ali como um coletor, um caçador, mas era pensando na sobrevivência dele. Né, dele, na vida dele. Como qualquer animal que você vê numa floresta, ele vai primeiramente se defender. No máximo, a mãe que está com um filhote vai defender primeiro a cria. Mas na própria natureza a gente vê, né? Os animais, eles prezam pela própria vida. Então você vê que hedonismo e narcisismo, assim, acompanharam os nossos passos ao longo dos séculos e séculos. Eu acredito que sim, sabe? Claro que existiram momentos, sei que o homem tentou resgatar esse belo, não sei, mas eu acho que o homem em si, ele tem isso dentro dele e ele precisa se trabalhar. Mas eu acredito que em todo momento histórico isso existiu, entendeu? Até nas sociedades mais antigas, ali tinha que ser o centro, a família, né? A família. Se, por exemplo, tivesse uma família rica, que de repente uma filha quisesse, né, viver com um cara numa situação mais diferente, não podia. Então, era, de certa forma, um núcleo familiar também que tinha essa visão centralista, narcisista, porque não é narcisista, eu acho que não necessariamente sou eu mesma, né? Mas um núcleo familiar pode ser considerado um núcleo familiar narcisista, uma cidade narcisista. Enfim, mas eu acho que isso talvez, não sei, tinha que estudar mais a fundo, acho que isso talvez já faça parte da característica humana. Aí você perguntou uma segunda coisa, não foi se hoje... O que é que poderia ser feito, assim, para, sabe, ajudar as pessoas que estão aí nessa prisão narcisista ou vivendo um hedonismo desenfreado? As relações, como você falou, né, as relações muito descartáveis, né? Isso faz parte de todo um sistema que se criou, desde quando começou esse movimento industrializado, enfim, de tudo ser muito rápido, as coisas têm que ser consumidas. Isso faz parte de um maquinário gigantesco e isso termina influenciando as próprias relações humanas. Existe uma lógica do produz, consome e descarta. Isso é a lógica do capitalismo, é o que a gente está vivendo, é tudo muito rápido. E aí as relações também vão entrando nesse lugar. Mas é como eu falei no início, né? A gente está chegando num ponto que isso não está mais se sustentando. Que se a gente não cuidar das coisas, as coisas vão se acabar. Mas não é se acabar, a natureza não vai se acabar, a natureza é eterna. O que vai se acabar é a própria espécie humana. A espécie humana agora está em risco de extinção com esse vírus aí. É um risco, por isso está todo mundo desesperado, porque a gente está vivendo uma sociedade que está em risco. Por quê? Porque a natureza é tão sábia que diz, não, isso aqui não está servindo. O ser humano é o mais novo na escala evolutiva e é o que mais destruiu o ambiente. E a natureza é sábia, vai dizer, para quê que quer isso? E é basicamente o único que coloca em risco a sua própria sobrevivência, né? Sua própria sobrevivência. Pois é, o pior praga para o planeta Terra hoje é o ser humano, infelizmente. Não é coronavírus, é o ser humano. Então, assim, chegou-se a um ponto que, ou se não adianta, vamos tomar vacina, vamos fazer máscara, para mim isso não adianta. Ou se há uma profunda transformação nas relações humanas e com a natureza, ou a coisa vai de mal a pior, porque vai ser um ciclo. Vai vir uma, vai vir outra, vai vir uma, vai vir outra, porque o ser humano já não está mais se sustentando aqui, nesse planeta. E sobre a pandemia, né? A pandemia acabou revelando que existem outras pandemias paralelamente. Quando você fala que nós estamos destruindo tudo, que a natureza é presente e ela é eterna, eu acredito que a gente está se autodestruindo, a gente está adoecendo, né? E esse adoecimento, ele passa muito por esses excessos, né? Esses excessos, eles
eles acabam contaminando o indivíduo e contaminando aquilo que ele faz. A gente vê até, por exemplo, o hedonismo invadindo a religião, invadindo a espiritualidade. Tem gente que procura uma igreja, por exemplo, procurando necessariamente um prazer espiritual, algo que faça bem. Eu quero me sentir bem, né? As pessoas vão em busca de sensações. E em busca de sensações, me parece que é muito raso perto do que uma espiritualidade ela se propõe a trazer, que é um ajuste na rota da vida, uma revolução, um reprogramar, né? Estabelecer uma nova visão, um novo procedimento. Aí, para não ficar devendo, eu vou colocar Schopenhauer na conversa. Schopenhauer, ele é um pensador que ele é conhecido, muito conhecido pelo título de pai do pessimismo. Embora alguns estudiosos, alguns acadêmicos, eles digam, não, ele não era pessimista, porque ele vai apresentar algumas ideias e tal que a gente pode tocar aqui. Mas o que eu acho interessante no Schopenhauer é que ele foi um pensador do Ocidente preocupado em beber de fontes como o budismo e o hinduísmo, acreditando que essas referências orientais elas tendem a contribuir com o desenvolvimento, com o que você chama de evolução humana, não num sentido darwinista. Mas, enfim, o Schopenhauer vai dizer algo muito parecido com o que a gente viu lá nos estoicos. O Schopenhauer vai dizer que os desejos nos movem ao alcance de algo que possa proporcionar uma tal satisfação. Só que ele adiciona alguns ingredientes. O Schopenhauer vai dizer, por exemplo, que nós somos movidos por essa vontade. Ele chama essa energia que move o humano de vontade. Então, a vontade ela se manifesta em você com sono, tentando dormir, mas a vontade também está em você andando de bicicleta, pulando de bungee jump, e a vontade está em você lendo ou escrevendo, você brigando com alguém ou você tentando apartar uma briga. A vontade nos move, mas a vontade nos empurra para o mundo, para procurar alguma coisa que nos gere satisfação. E aí ele adiciona mais um ingrediente. Cada um de nós vive dentro de sua própria representação. Então, eu estou no meu mundo e só eu vejo o meu mundo do jeito que eu vejo, enquanto você está presa no seu. Então, a coisa realmente vai ficando dramática, porque eu sou movido por uma energia que me empurra para fora de mim para procurar alguma coisa em algo que não é necessariamente a realidade, mas é o que eu represento, é como eu vejo, né? E aí o Schopenhauer ele vai dizer que quando a gente alcança, a gente luta para alcançar essa nossa meta. A vontade empurra a gente vai para o mundo e vamos dizer que a gente alcança essa satisfação. O problema é que quando a satisfação ela é alcançada, ela é efêmera. Ela vai embora. E no que ela vai embora, fica aquele sentimento de vazio. E aí você entra num loop, porque você vai ser empurrado pela vontade novamente a procurar outra coisa. E assim, eu falo até para os meus alunos, né? Usando como referencial a trajetória deles. Vocês, um dia desses, estavam lá olhando, né, do fundamental para os estudantes do ensino médio e dizendo, caramba, olha como eles são grandiosos e tal, eu quero alcançar esse objetivo. Aí você chega no ensino médio e aquele encanto ele é quebrado. Você, na verdade, é empurrado a pensar a próxima etapa, que é o quê? A vida na universidade. E aí você entra na universidade. E, evidentemente, você ser aprovado a entrar na universidade vai te causar uma certa satisfação. Mas me parece que é uma satisfação, na leitura de Schopenhauer, é uma satisfação sempre com aspas. Porque ao chegar na universidade, você percebe que há um certo martírio em ter que suportar certas coisas ao longo de 4, 5, 6 anos ou mais. E aí você está vivendo a universidade olhando para a próxima etapa, que é o quê? O mercado de trabalho. E você está no mercado de trabalho olhando o quê? Olhando para as coisas que você pode comprar a partir daquilo que você está produzindo. Então, assim, o que Schopenhauer mostra é esse panorama de como a vida humana ela potencializa ou ela é potencializada por essa lógica. A lógica de você viver sempre sendo bombardeado por tédio, dor, angústia e sofrimento. Muito em virtude de lutar para escalar aquele determinado muro. E quando você escala e você fica feliz porque você celebra que você acabou de escalar aquele muro, aí você desce dele e percebe que tem um maior logo na sequência.
O Schopenhauer vai apresentar alternativas, e é por isso que alguns dizem que ele não era pessimista. Algumas das alternativas que ele apresenta estão justamente no que o budismo, no que o hinduísmo e no que o próprio estoicismo proporcionam, que é essa coisa de tipo, vamos olhar mais para o interior, vamos buscar essa paz interior. As pessoas procuram o amor da vida delas fora delas, a beleza fora delas, né? A felicidade fora delas. E aí a proposta é que você tente criar essa represa que faça você ter esses encontros mais frequentes consigo mesmo. Faz sentido o que Schopenhauer está dizendo? Assim, como você falou sobre Karma e Dharma, que era uma coisa bem complexa, para assim, resumir, eu procurei resumir aqui bastante o que Schopenhauer fala, de uma forma bem, né, didática, espero. Mas, assim, o que é que você vê? Como é que você enxerga essa ideia do Schopenhauer? Eu vou ser falando e eu me vendo nessa história, né? Porque eu estudava muito, né? Quando eu estava na escola e sempre pensei em ter uma faculdade boa e consegui entrar numa faculdade boa. E naquela que eu queria, eu entrei. E eu queria depois entrar naquele jornal. Eu fiz os testes, era cheio de gente. Eu passei no jornal, não fiquei 6 meses. Aí pedi para sair, minha editora ficou louca, porque eu já tinha uma página lá, coloquei o que eu queria no jornal, que era o meio ambiente, que não tinha. Tudo que eu ia alcançando, sabe? Eu alcançava... E vinha aquela sensação de vazio. Aí fui bater lá em São Paulo, aí consegui também um negócio que eu queria. Aí daqui a pouco eu deixava, sabe? Então, eu vivi muito isso, na verdade, essa coisa de querer aquela conquista, de conseguir aquela conquista... e logo deixar. E aí foi quando eu encontrei o yoga, né? Assim, na minha vida. Foi, né, nessa época que eu estava nesse pula-pula como uma macaca. E assim, o que eu posso dizer? Isso está muito relacionado ao ego, não é? Porque o ego é uma construção que vem quando a gente ainda é um bebê na barriga da nossa mãe. Ele está muito atrelado ao estado de sobrevivência. Então, por exemplo, você agora construiu essa imagem do professor de filosofia, de história, mas de repente se tira isso de você. Quem é Krauss? Né? O que eu sou? Eu agora, sem meus alunos, sem meu canal, sem minhas redes, quem é Krauss? Sabe? Então, assim, às vezes, encontrar com nós mesmos não é tão fácil. Então, por isso que a gente está muito para fora. Porque lá dentro tem dores, tem angústias, tem pequenez, né? Então, a gente, às vezes, se apega no ego, a essas conquistas externas, porque, na verdade, a gente não quer olhar as coisas que tem por dentro. É tipo uma fuga mesmo. Então, no yoga, a gente fala assim, que a finalidade do yoga é o moksha, ou mukti, que é a libertação. E alguns mestres, um mestre exclusivamente, ele dizia assim, que a gente vive esses estados de moksha, de iluminação, de libertação, ao longo da vida, sabe? Pequenos estados de moksha, que seria de plenitude, de felicidade, de alegria. E às vezes a gente nem percebe por conta da ignorância. Então, assim... é um caminho de sofrimento esse, sempre para fora, porque vai criar, como ele falava, né, ansiedade, vai criar estresse. Você está cada vez mais se desconectando da sua essência para estar apegado a coisas, a títulos, a situações que vão, sei lá, engrandecer o seu ego, mas de repente vem a tristeza, porque na verdade você não se conhece, você não sabe quem é você. E não é fácil mergulhar nisso, né? Então, quando ele busca no Oriente, no budismo, no hinduísmo, essas coisas, realmente ele foi muito sábio. Ele foi muito sábio porque, nossa, é uma revolução mesmo, como você disse, sabe? Não é fácil, não vou dizer que é fácil, porque é isso, assim, o autoconhecimento não é um caminho fácil. Porque ali a gente vai encontrar com as nossas fraquezas, com tudo que a gente precisa ver, que está obscuro e a gente não quer ver. A galera costuma dizer, Mila, que evita pensar na própria vida, na própria existência, para não bater a bad, para não entrar numa crise existencial. Pois é. Você não pensa na sua própria vida? Como assim? Não pensa.
Mas é lindo, assim, quando você dá esse mergulho e se abre para isso, você vai descobrir muita grandeza, sabe? Você vai descobrir, assim, que você é um ser infinito, que você está pronto para o que quiser, porque a sua mente, ela é muito mais potente do que você imagina, sabe? Dá muito empoderamento, muito empoderamento. E eu vejo isso nas mulheres que eu acompanho para o parto. Chegam mulheres aqui, olha, Mila, nem fale de parto normal, eu não me vejo parindo. Pô, quando ela entra aqui em contato com as outras grávidas, com toda a energia, com toda a potência, ela às vezes chega com 38 semanas, na porta de parir, muda de médico. Não, eu vou tentar esse parto. Porque ela se empoderou, ela viu que ela tem uma força interna, que ela... O ser humano é muito potente, só que a gente sempre está no estado de miserê, né? O pobre mim, pobre coitado, sempre se inferiorizando. Acaba um relacionamento, pobre mim. Não passa numa prova, pobre mim. Não, sempre é o pobre mim. E não é isso, nós somos só por estarmos aqui, temos encarnado. Já é algo grandioso. A potência divina, sabe? E quando a gente se conecta com isso, a gente vê que pode muita coisa. Krause, eu tenho 3 filhos, meninos. Sou separada. Levo o povo para a Índia, 40 pessoas. Aqui nessa casa, olha, é tanta coisa. 2 cachorras, bererê, barará, barará, por aí vai. Então, assim, as pessoas dizem, como é que tu faz isso? Como... Gente, eu sou um canal. Eu tô aqui para ser um canal, sabe? Fazer tudo com amor, com tranquilidade, com paz. E tudo é uma entrega ao divino, entrega. Eu estou aqui sendo um canal para manifestar tudo isso. E eu vou nas minhas possibilidades. Às vezes eu pensava em desistir. Não vou abrir esse espaço. Não, eu não vou levar esse povo para a Índia. Pelo amor de Deus, que eu vou levar 40 pessoas para um lugar daquele, meu Deus, enfim. Mas eu me colocando como um canal, entrando em contato comigo, com o meu ser. E aí você vê que as possibilidades existem. Então, aí que você é capaz. Isso é massa. Isso é muito massa. E tem muita gente que acaba dando esse start, né, nessa ideia, nessa visão sobre si mesmo, em situações meio que extremas, né, catastróficas, e acontece uma coisa assim na vida da pessoa, sei lá, que pode envolver a perda de um emprego, ou de repente um acidente que quase a pessoa morre, ou o término de um relacionamento, algum tipo de de grande frustração, a perda de um ente querido. Então, às vezes acontecem... as pessoas parecem que esperam algumas coisas acontecerem, sabe? Tipo, eu vejo muito isso acontecendo mediaticamente, né? Como as pessoas, elas entendem, como você estava falando. Eu achei muito massa quando você fala assim... Cara, só o fato da gente estar vivo, isso é uma coisa incrível, assim. É sensacional a gente ter o dom da vida. E, às vezes, as pessoas elas só vão entender isso quando uma pessoa famosa morre. E aí você vê as redes sociais sendo inundadas pelas mesmas mensagens. A vida é um sopro. Valorize as pessoas enquanto elas estão aí. Aí resgata o Renato Russo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Mano, esperar um famoso morrer, esperar uma situação extrema acontecer para você começar a entender que, caramba, o sorriso de uma criança como o seu filho, né, deve ser valorizado, né? De repente você ter a possibilidade de acordar e tomar um suco, tomar um copo d'água. Isso é uma coisa, é uma dádiva, né? Aqui a gente mora no litoral, a gente tem um paraíso aqui à nossa disposição, em meio a uma selva de pedra. E às vezes a gente se perde nessa coisa do automático, sabe? Eu vejo que a gente muitas vezes está no automático. Você falou muito também dessa questão do pobre mim, né? Que muita gente fala, né, da autossabotagem, né? O quanto as pessoas elas se sabotam, elas se menosprezam, se inferiorizam. E me parece que é como se a vida, para muita gente, fosse uma tsunami, sabe, Mila? E tá cada um querendo se agarrar em alguma coisa quando tem um bote salvar-vidas dentro de si, sabe? E as pessoas ficam querendo se agarrar desesperadamente ao trabalho, a um relacionamento, aos bens materiais. Acaba o relacionamento, morreu a emprego, pessoa. a pessoa morre, se acaba e faz loucuras. E inclusive hoje eu estava dando aula aqui para minhas alunas grávidas e eu fiz uma meditação com elas que era da gratidão.
Porque, assim, tem um livro de um japonês que ele fez vários estudos, ele era um cientista, com moléculas de água. Esse livro foi muito famoso, ele está esgotado, eu não lembro o nome. E ele pegava um amigo que era fotógrafo e tirava fotos dos cristais que eram formados nas águas. Ele pegava águas de rios, de fontes, de águas de esgoto e via que, dependendo do local de onde era tirada essa água, tinha o tipo de cristal que se formava. E aí ele avançou nas pesquisas, começou a colocar um rock and roll com palavras bem negativas, ou uma música clássica, e via que os cristais, às vezes, ficavam horríveis, com palavras negativas, enfim. E a gratidão, essa palavra, em qualquer língua do mundo, quando era falada naquela água e ele fotografava os cristais, eram os cristais mais lindos que se formavam. E aí, eu lembrei desse livro porque eu assisti uma palestra de um neurocientista falando sobre a importância da gente estar dizendo gratidão. Ele manda até um caderninho e, no final da noite, escrever gratidão pelo dia de hoje, gratidão por eu ter respirado, gratidão pela comida que eu comi. Que essa emanação da gratidão, ela inclusive cria hormônios para nosso bem-estar, prevenção de saúde, de tudo. Então, assim, a graça está para todo mundo. Se a gente está aqui respirando hoje, a gente já está tendo graça divina. Então, quando a gente mentaliza a gratidão, 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 isso vai criando um campo energético na gente, nos nossos cristais, porque a gente tem muito água no nosso organismo, então a gente também tem esses cristais. Então, se a gente emana coisas positivas, palavras positivas, gratidão, bem-aventurança, harmonia, alegria, isso vai criando um campo nas próprias células, moléculas, nossos átomos, e isso vai reverberando até para as pessoas, para o universo, para as plantas, para tudo que está ao nosso redor. E essa energia de negação, de pobre mim, de coitado, isso aí, assim, só vai trazer coisa negativa e realmente a pessoa vai cavando sua própria cova. Então, tem que mudar, sabe? A nossa mente, a meditação, ela, na verdade, treina a nossa mente para um foco e para trazer coisas positivas, para realização, para realmente, assim, viver uma vida plena aqui na Terra. Porque senão só vai ser sofrimento, lamúria, tristeza, doença. Pois é. E a vida já é difícil, e você se abastecer dessas coisas não é uma atitude muito legal, né? Sim, às vezes não faz você muito diz, sentido. que besteira, eu vou ficar escrevendo gratidão, gratidão. Mas faz esse exercício, pega um caderno, faz feito esse neurocientista, ele fez pesquisas nisso. Ele dizia, a gente cria hormônios falando gratidão, que vão, inclusive, curar e evitar que você desenvolva doenças. A pessoa não quer escrever gratidão, mas passa o dia escrevendo um monte de coisa negativa na internet. E na cabeça, né, também, porque você... Gente, eu vejo gente que acorda, já liga ali, né, a TV, o rádio, só uma coisa negativa. Ela nem observa que ela começou o dia ouvindo e terminou o dia ouvindo. E vai levar isso para os sonhos, vai levar isso para a noite, para o outro dia, e vai criando... Para o humor, para o comportamento. Para tudo. A gente vive de energia, não é energia, energia é coisa... Viagem, não. Se a gente... Tudo é átomo, moléculas, nêutrons, elétrons, isso é energia. É um campo energético. E nós somos seres energéticos, a gente está vibrando energia. Então, se a gente coloca coisas negativas na nossa mente, na nossa estrutura, isso vai alimentando também as células, os órgãos, tudo. E aí vai contaminando a pessoa. E assim, eu vejo como as pessoas se curam simplesmente se observando e mudando a frequência, sabe? A forma de pensar. Não é fácil, porque, como eu falei a você, né, a nossa mente ela tende ao tamas, que é esse estado de inércia, que é um estado, às vezes, de obscuridade. Isso, às vezes, vem até, né, da nossa família, às vezes vem do ambiente que a gente vive. Mas a gente é capaz de mudar essa energia, essa vibração e de trazer coisas boas para tudo, assim. Então, Mila, eu vou dizer para você gratidão. Gratidão total, porque, cara, na boa, esse tempo que a gente tá nesse episódio, e a gente tá encerrando, a gente tá chegando agora no encerramento do episódio, mas foi um dos momentos mais edificantes que eu tive esse ano, velho, assim,
Na moral. Esse papo que a gente teve aqui. E eu tenho certeza que quem está ouvindo, acompanhando aí nas mais diversas plataformas, porque a galera pergunta, tá disponível no Deezer, tá disponível no Spotify? Vai estar disponível em todas as plataformas. Você imaginar, o Krauscast tá lá. E, como eu falei, o nosso objetivo é levar conteúdo que façam, de fato, as pessoas elas ampliarem a visão sobre a vida e, de alguma forma, elas possam melhorar enquanto seres humanos. Então, Mila, eu quero te agradecer de coração por você ter dedicado esse tempo aqui, se disponibilizado a vir para cá, se deslocar para bater esse papo. Como eu falei, não seria uma entrevista, mas muito mais uma troca de ideias edificantes para quem pode acompanhar. E eu acredito que muita coisa que a gente conversou aqui acabou, de alguma forma, sendo um potencial, sabe? Tipo, alerta ou despertar para algumas coisas que algumas pessoas vão ouvir. Até porque a gente está movido aqui por uma energia boa. E eu acredito que essa vibração boa que a gente está aqui, ela vai ser transmitida aí pela internet e alcançar pessoas no mundo real. Então, assim, gratidão, Mila. E eu desejo também que você tenha aí uma trajetória de muito mais luz e marcada pelo bem e pelo pouco que eu pude ver de você e ouvir também de você. Você é uma pessoa que propaga o bem, então isso é muito massa. Então, gratidão. Gratidão. E você que acompanha o Krauscast, fique ligado que nós vamos ainda ter muito rolê massa como esse aqui ao longo dessa segunda temporada. Não esqueça de fazer o que é trivial dentro das redes, certo? Curtir, compartilhar, seguir, se inscrever. Faça isso porque você ajuda a gente a propagar e alcançar mais pessoas, beleza? Então esse foi mais um Krauscast. É nóis.